Olá, eu sou Alan Ribeiro Santos e vou apresentá-los o meu trabalho de iniciação científica que tem como orientador o professor Félix Alves da Silva Júnior e se intitula de Desenvolvendo Gêmeos Digitais de Barragens, UHE de Serra da Mesa. Bom, na introdução desse trabalho destaca-se que barragens são obras complexas associadas a diversos fins e que demandam alto rigor técnico e podem possuir um grande dano potencial associado. Dano grande esse que infelizmente vem se evidenciando em uma série de problemas recentes ao redor do mundo que demonstram a necessidade de novas soluções. Neste trabalho, então, se propôs essa solução sendo o gêmeo digital, que é um conjunto de tecnologias e processos capazes de conectar em tempo real um objeto do mundo físico à sua contraparte digital, possibilitando várias vantagens em relação a monitoramentos, análises, previsões, gestão de manutenções, etc. Aqui eu trouxe algumas imagens que mostram acidentes envolvendo barragens ao redor do mundo, isso acontecendo em diversos lugares, em países mais e menos desenvolvidos por vários motivos, inclusive aqui no Brasil, que recentemente presenciou desastres de proporções gigantescas, ambientais, econômicas, humanas, que mostram a necessidade de incremento na segurança desse empreendimento. Diante desse problema, então, o presente trabalho se propôs a discutir sobre esse tema e, para isso, se dividiu em duas partes. Na primeira, buscou-se propor e discutir um fluxograma de processo para aquisição e integração dos dados do GD de um barramento, e na segunda, se apresentou um gêmeo digital da barragem da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, elaborado por meio da plataforma de código aberto iTrim, juntamente com a discussão acerca da sua construção e possibilidades. A primeira parte foi realizada a partir do estudo nas necessidades e características de um gêmeo digital e da gestão de barragens. Já na segunda, as ferramentas e características discutidas se baseou na análise de documentos e estudos de casos de diferentes barramentos. Bom, os resultados apontados pelo trabalho foi a apresentação de um fluxograma, onde ficou evidenciado a necessidade de um estudo prévio da viabilidade de implementação do GD de uma barragem, e no mesmo mostrou-se imprescindível a elaboração de um plano para a implantação do gêmeo digital. Esse plano deveria ser idealmente introduzido no plano de monitoramento e instrumentação da barragem e deveria prever a instalação de instrumentos de auscultação automatizados e a adoção de diferentes meios de integração de dados a depender da fase de vida e das características da barragem. Na segunda parte, um gêmeo digital da barragem da usina hidrelétrica de Serra da Mesa foi construído, inicialmente com funções de visualização, uma elaboração mais simples, mas, conforme se mostrou nas discussões, passível de receber dados de instrumentação e dos arredores do barramento, como do reservatório, e consolidar e analisar esses dados. Tratando-se então dos resultados da primeira parte da pesquisa, vocês podem ver na figura 6 o fluxograma construído. Ele é dividido em 5 partes. Na primeira delas se tem o estudo de implementação do gêmeo digital, onde a viabilidade de implementação do gêmeo digital é analisada, e também é estudado o estado de projeto ou construção da barragem e das suas condições de instrumentação. Em seguida, se tem a automatização da instrumentação. Então, no plano de monitoramento e instrumentação da barragem, sempre que viável, devem ser implementados instrumentos com aquisição automática de dados e tecnologia de transmissão, e esses instrumentos devem ser conectados em seguida a data loggers para a posterior transmissão dos dados coletados. Logo depois vem a estruturação da transmissão de dados, onde a forma dessa transmissão deve ser estudada e definida, se vai ser por cabo ou não, e para ambas as situações várias possibilidades existem. Depois disso, devem ser configurados todos os elementos da rede para a transmissão dos dados adquiridos para o seu gateway e, em seguida, configurar a transmissão dos dados para a unidade central de armazenamento. Ao mesmo tempo, existe na etapa 4 a possibilidade de inserção manual de dados, isso para empreendimentos menores, objetivando-se não perder as vantagens ofertadas pela tecnologia. Então, nesse caso, os dados devem ser manualmente transferidos para uma unidade central. E, por fim, na etapa 5, se tem a integração dos dados coletados. Esses dados devem ser processados, tratados e em seguida incorporados ao gêmeo digital, onde deve-se também definir a forma de apresentação dos mesmos. Nessa parte de forma de apresentação, várias possibilidades existem. Exemplos disso são gráficos da quimicidade da água versus o desgaste da face de concreto, o uso de redes neurais artificiais para previsão de vazões, gráficos de estresse térmico da barragem produzido por temperatura de seus arredores, etc. Essa etapa é também muito importante, pois permite um melhoramento da etapa de análise de dados, que costuma ser muito negligenciada. Outra coisa que é importante salientar é que a fusão dos dados com o gêmeo digital deve acontecer em diferentes níveis e pode ser aprimorada. Para isso, vários artifícios podem ser usados, como redes neurais, filtro de Kalman, enfim, entre outros. Agora vocês podem ver os resultados da parte 2. As figuras mostram o gêmeo digital construído e algumas ferramentas ofertadas pelo visualizador da plataforma. Nesse caso, várias possibilidades de integração de dados e de construção de novas ferramentas existem, e é o que vai se fazer nos próximos trabalhos. Então, é isso. Aqui estão algumas referências utilizadas nesta apresentação. Eu agradeço bastante a quem assistiu, e caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigado.